Quero dividir com os irmãos a palavra que está em João 8,44, por gentileza, Felipe. E só para deixar bem claro, essa palavra é para você que se encontra presente aqui, tá? Quem sabe você possa até pregar para esse irmãozinho que você está pensando nele. Amém? Obrigado, irmão. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os irmãos podem se assentar. Pensei num título para dar para a pregação: Mentiras e Verdades. Você já foi vítima de mentira já, irmãos? Nossa, ninguém aqui? Você já vitimou alguém com mentira? Você nunca contou uma mentira? João 14,6, Felipe, por gentileza. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeiro trecho, a mentira, de quem é mentira, e agora, quem é a verdade. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, quer dizer que ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. O Espírito Santo me incomodou a trazer esse tema e esses versículos para que a igreja acorda e reflita antes de abrir a boca. É aquele famoso mentirinha santa. Foi sem querer. Coisas que a gente dizem, né? Que a gente costuma falar que é normal. Ah, não, irmão, é só mentir esse pedacinho para não acontecer aquilo. É mentira, irmãos. E a mentira tem consequência. Primeira consequência que a mentira tem: você está se tornando escravo do diabo. Nossa, irmão, mas só porque é uma mentirinha? Volta lá no 8 para mim, Felipe, 8,44. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Quando você mente, você está fazendo desejo de quem? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou aonde? Então não tem verdade nele. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, é dele. Quando você usa mentira, mesmo para se safar, mesmo para poupar, mesmo sem intenção, você está usando uma propriedade que é dele. Você está deixando porta aberta na sua vida por causa disso. Aí você fala: nossa, mas eu faço tanta coisa, você mente. O que você está construindo com mentira? Você está dando legalidade para quem? Quando você está numa roda, a gente estava tendo aula a respeito disso. Quando você está numa rodinha na sociedade e você se mistura com conversas, com piadas, com mentirinhas, você está dando legalidade, você está dando propriedade, porque é dele. Ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e ele é pai da mentira. Quando chega alguma coisa a você, deixa eu ver, todo caminho leva a Deus. Você, como cristão, você vai falar o quê?
Ah, hoje em dia é assim mesmo. Você, como cristão, vai falar o quê? Vai concordar? Vai se moldar? Quem esteve na forja aqui percebeu, né, Tiago? A gente falou disso, né? Que a gente não se deve moldar com as coisas desse mundo. Como que você vai ser diferente? Como que você vai ser sal? Se não tem diferença nenhuma entre você e a pessoa que está no mundo. E quem é crente, irmãos, é vigiado constantemente. Você pensa que ninguém está percebendo. Erra, tropeça e cai. Tem um monte de dedo apontando para você e falando assim, é crente, hein? Imagina se não fosse. Nós temos que ter zelo, ter cuidado. Não adianta bater no peito e falar, eu sou crente, eu sou cristão, eu sirvo a Cristo. Mas é só ter uma brechinha, é só uma oportunidade e você está rindo com conversinha, com malícia, falando mal do irmão, mentindo, ou sendo conivente com mentiras. Hoje eu estava trabalhando e vendo uma pregação que o pastor falou que ele trabalhava numa empresa e tinha um amigo dentro da empresa que tinha um relacionamento fora do casamento. E ele se programou para sair e falou para ele, falou, eu vou sair, a minha esposa provavelmente vai ligar aqui. Você confirma que eu estou trabalhando no outro setor. Ele falou, não, você me inclui fora dessa, eu sou cristão, eu não vou mentir não. Você quer mentir, você se arranje, se arrume, eu estou fora. Quantos de vocês já foi colocado nessa situação? Concordou? Que o mundo vai abraçando a gente, né? Vai te colocando numa situação. Ó, no emprego, ou na faculdade, ou na escola. Não, só fala isso daqui, só que dá essa desculpinha. Mentira virou desculpinha agora. Mentira, irmãos. Faltou com a verdade? Mentira. Ah, Beni, mas a intenção foi boa. Eu já vi uma pregação falando que o inferno está cheio de boas intenções. Qual que é a direção que Jesus tem dado para você? Por que é tão difícil para a gente seguir as direções que estão aqui na Bíblia, que estão na palavra? Os mandamentos, por que é tão difícil? É o que Cristo pede para a gente. Por que a gente tem que se esforçar tanto? Porque tomamos decisões erradas. Se você for alinhado com a palavra, com as coisas de Deus, com as coisas que Cristo ensinou, fica mais fácil. Se você não se envolve com pessoas que têm esse costume de mentir, você consegue se afastar. A sua atitude, na verdade, vai afastar essas pessoas. Porque dizem os cientistas que calor não existe, o frio não existe, né? O frio, na verdade, é ausência de calor. Também falam que a escuridão não existe, é a ausência da luz. E o mal, irmão, que nos aflige tanto, é a ausência de Deus. Por mais escuro que seja uma sala, se você acender um LED, começa a dissipar a escuridão. Por melhor que seja a sua vida, por mais certo que esteja, se você começar com mentirinha, por qualquer coisa, a escuridão, o frio, vai começar a conquistar espaço. Ah, Benê, mas é impossível. Não é impossível. Jesus não ensinaria se fosse impossível. Ele não pediria para você fazer se fosse impossível. O impossível é você conseguir longe de Jesus. Aí é impossível. Sem mim, nada poder fazer.
E a gente quer existir. A gente quer estar no mundo e quer estar na igreja. Quer ser crente, mas quer ser o bambambam bam, bam na escola. Quer ser crente, mas quer ser o mais divertido na empresa. Você não tem que ser chato, não, irmão. Estou falando para você não ser mentiroso. E para você não se envolver com as coisas do mundo. Para você ter discernimento das coisas. O que é de Deus e o que não é. Ah, mas Benê, como é que eu faço então? Como é que eu vou levar a luz na escuridão se eu não posso ir na escuridão? Você orou antes? Foi isso que Deus pediu para você? Você confirmou antes? Você falou com a pastora antes? Ou foi decisão sua? É igualzinho casamento, irmãos. Você viu antes de casar? Escolheu? Escolheu a varoa certa? Ou é a primeira que apareceu? Que tem gente que parece estar catando papel na ventania, está num desespero, depois vai querer reclamar para Deus. A mulher que você me deu. Deus só escolheu Eva para Adão, só. O resto, irmão, é consequência da sua escolha. Deu tanto problema que acho que ele falou. Você falar para ele, essa esposa que você me deu, ele vai. Você escolheu. E o que você está fazendo que a sua atitude não está santificando sua esposa ou seu marido? Porque geralmente a gente toma atitude para depois correr atrás de Deus. Será que é falta de tempo com o Senhor? Hoje eu saí de manhã para ir para Hortolândia, correndo. Catei os documentos, coloquei dentro da pochete, coloquei na bolsa, amarrada atrás da moto. E fui embora. Chegou lá em Hortolândia, fui pegar a chave na bolsa. Cadê? Sem bolsa, sem chave, sem nada. Aí manso, né? Que a gente é manso e humilde, né? Manso. Eu fiquei mais vermelho do que minha moto. E tive que voltar. 15 para as 8 eu voltando de Hortolândia. Sem pressa nenhuma, né? Apesar que não tinha problema nenhum, sem pressa nenhuma, sem andar pelo corredor. Cheguei em casa. No meio do caminho, liguei para a Vânia e avisei ela. Cheguei em casa, a primeira coisa que ela falou, eu não falei para você? Que você tem que... Falei, tá bom, voltei. Até ali reclamando de tudo, né? Aí que já estava mais calmo, tinha perdido mesmo. Voltando com a moto, falei, Senhor, me ajuda. Não acabei de falar, irmãos. Eu olhei no chão e vi a bolsa. Umas 4 quadras para cima de casa, mais ou menos. Graças a Deus, irmãos. Você imagina o transtorno. Todos os documentos dos 3 carros, da moto, e mais a carretinha e mais alguma coisa que tinha lá. Por quê? Que é mais fácil a gente se irritar, ficar nervoso, para depois se acalmar, para depois conversar com Deus. Por quê? Será porque a gente está tomando forma como o mundo quer? Será que se eu tivesse dobrado o joelho mais tempo de manhã, tivesse refletido mais, será que eu não estaria mais atento à voz do Espírito? Será que eu não estaria atento à verdade? Benê, não estou entendendo. Você começou a falar de mentira, agora você está falando disso. Eu vou explicar. Porque quando você se irrita pelas coisas do mundo, quando você fica... Não estou falando que você não pode se irritar, não pode ficar nervoso, mas geralmente quando você perde a sua paz, perde a sua tranquilidade, que é o que o mundo vem fazendo com a gente começa a inventar mentira para você mesmo. Você começa a mentir para você mesmo, na sua própria cabeça. Por que que isso acontece comigo? Aqui ninguém, né? Só o povo de São Paulo, né? Ninguém fala isso, né? Por que comigo? Por que comigo tem que ser mais difícil? Por conta das decisões que você toma. Ah, Benê, você não conhece a minha vida, Benê, você não sabe como que é. Você não conhece a minha esposa. Quem que escolheu? É, Benê, você não entende, você não conhece meus pais. Você honra os seus pais? Não tem como. Tem como. A palavra fala que é para você honrar.
Ah, Benício, você não sabe do meu salário. Segura, irmãos. Você dizima certinho? Ah, não, mas tem controvérsia nessa conversa. Bom, eu vou falar do que eu vivo. Eu vou falar das minhas experiências. Desde o primeiro dia que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, a pessoa que pregou para mim, que falou para mim, me explicou o dízimo. Desde então, o que entra na minha mão? Se for possível, na mesma hora eu separo. Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu tive dificuldades financeiras, mas todas elas foram providas. Aprendi muita coisa na igreja quando a gente foi construir aqui, irmãos. Quando colocaram eu de tesoureiro. Essa é outra parte que eu também depois eu conto para vocês. Colocaram de tesoureiro. Tinha tipo assim, a gente ia fazer uma reforma e tinha tipo 8.000. A reforma ia custar quanto, pastora? Não tinha fim. Os 8.000 não dava para pagar a assinatura do engenheiro. Eu saí do prédio constrangido. Eu falei, que matemática é essa? Eu não aprendi desse jeito, eu não sei disso. Mas 100% o Senhor fez. Quando acabou, eu falei, eu vou fazer minha casa. Mas não tem dinheiro. Ué, lá deu, por que não dá aqui? Aqui vai dar também. Pensa, irmãos, eu consegui construir. Foram bastante tempo. Mas eu tive que me colocar na posição, eu aprendi muita coisa de pedreiro aqui. Aprendi como deve fazer muita coisa, aprendi como não deve fazer muita coisa também. Teve um dia que eu falei assim, Senhor, eu já acho que eu consigo fazer, né? Eu tenho determinado material, está faltando um material para mim, que era areia de reboque. Não deu 20 minutos, um cunhado meu que mexe com terraplanagem, foi fazer um serviço no liceu, ligou para mim e falou assim, Benê, vou tirar um caminhão de terra, de areia fina, de lá do liceu da Caixa, onde a molecada brinca. Você quer para você? Eu falei, quero, lógico que quero. Mas tem um pouquinho de pedra. Eu falei, peneiro, sem problema nenhum. Ele encostou em casa com um caminhão, acho que cabe uns 7 metros cúbicos, irmão. Ele encostou no muro e veio despejando. Pegou, acho que uns 2,5 metros, 3 no muro e veio derramando assim. Foi no meio da rua. Eu acho que até hoje eu devo ter areia de reboque no quintal de casa, irmão. Vai ter que carregar. Deus vai ajudar? Deus vai ajudar. Deus pode fazer sem você nem se mexer? Pode. Qual que é a sua posição? O que está chegando na tua mão, você está fazendo conforme? Você pode ser o maior mentiroso. Ontem você foi o maior mentiroso. Hoje eu estou falando a respeito da mentira e da verdade. Qual vai ser a sua posição? Ah, não, mas eu julgo, Beni, mas eu só falo um pouquinho. É isso que Deus mandou você fazer, julgar e falar um pouquinho? As fofocas, as mentiras, quando chegam em você, parem você? Acabou ali? Você consegue chegar por mão e falar, ó, vamos encerrar isso aqui? Ou vamos chamar tal pessoa que você está tendo problema e vamos resolver isso daqui? Você consegue fazer isso? Ou você deixa passar? Ou pior, você repassa? Beni, eu não sei o que fazer. Como é que eu faço para melhorar? Coloca para mim Tiago 4,7, por gentileza, Felipe. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Difícil, irmãos. Saber o que tem que fazer não é difícil. Praticar isso aqui. Quando você deixa de mentir, você está praticando isso aqui. Quando você deixa de fofocar, você está praticando isso aqui. Quando você deixa de falar a verdade, você não está praticando isso aqui. Para se sujeitar a Deus, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Se colocar na posição. Para se sujeitar a Deus, você tem que perdoar. Ah, mas é difícil perdoar. Você acha
Que o diabo vai dar esse mole para você, vai ficar facinho. Se aproximar de Cristo, quando você fala a verdade, mesmo que cause problemas para você, você está sendo testemunha. Jesus disse, eu sou a verdade. Realmente ele é a verdade. Eu sou o caminho. Então não tem como você mentir para induzir, para conduzir, para mexer, para dar um jeitinho. Larga isso, irmão. É verdade? É verdade. Só que é verdade com amor, né? Na forja aqui a gente falou que um irmão vai afiar o rosto do outro irmão. Tem um irmão que ficou meio arrepiado já. Falei, "Ih, vai. Mas é bênção. Quando se programa alguma coisa na igreja e você fala que não dá para você vir, pesa bem, irmão. Não dá mesmo para você vir? Não falta um pouquinho de esforço? Na escola bíblica, não dá para vir um pouquinho mais cedo? Não dá para trazer os filhos um pouquinho mais cedo? Que quando fala não dá, tem que ter alguma coisa que te trave mesmo, que te impossibilite de vir. Mas é tudo jeitinho que a gente vai dando. O Tiago trouxe, falando aqui, quando foi convidados para as bodas, um falou, eu tenho boi, eu tenho não sei o quê. É mentira? Não é mentira, eles tinham um boi, tinham um casamento. Mas aquilo, não podia deixar o boi para ver outra hora? Aí a gente fica arrumando desculpa. Mentira, né? A Mariana falou que é muleta. Fica arrumando mentira para não fazer as coisas. Ô, irmão, pega um copo d'água. Não, eu não consigo. Eu não sei como faço, mas eu tenho vontade de fazer. Pede ajuda. Pode não parecer, mas as pessoas que estão na frente do louvor, que estão na frente do ministério, quando você pede ajuda, a gente tem satisfação em explicar e poder ajudar mais alguém a participar do que a gente participa. Só que daí é decisão. Você quer fazer? Vai fazer certo, do jeito certo, na hora certa. Eu não vou entrar nisso não pode errar. Não é isso que a gente está falando. Mas a partir do momento que mostra o erro, tem que ter a mudança. Tem que abandonar a muleta. Contar uma história. O texto que eu escolhi, o Espírito Santo conduziu para outra coisa, eu quero contar uma história para vocês. A história é a respeito de um menino que queria aprender a orar. E ele perguntou para o pai dele, pai, como é que eu faço para orar? E o pai dele explicou para ele. Como era uma criança muito nova, ele falou, quando você for orar, você pega uma cadeira, coloca do lado da tua cama, se você puder ajoelhar, você se ajoelha, senão você senta e pede para o Espírito Santo sentar nessa cadeira. E conversa com ele como a gente está conversando. Explica os problemas, faz seus pedidos, pede perdão, pede discernimento, pede para ele te ajudar. Conversa com ele como você está conversando com o pai. E o menino começou a praticar isso. E fazer isso toda noite. E passaram muitos anos, muitos anos. E lá ele casou, teve filho e não perdeu essa prática. Prática, comunhão. Não perdeu. E no final da vida dele, já bem idoso, o Senhor recolheu ele. Só que todo mundo estranhou, porque quando foram no quarto desse senhor, estava a cama e ele estava mal posicionado nessa cadeira. Mal posicionado mesmo, ele estava quase que deitado na cadeira.
Aí todo mundo estranhou, o pastor dele chegou, todo mundo falando, o pastor falou, gente, fica calmo, pode ficar tranquilo, eu conheço ele. Ele morreu nessa posição porque, segundo a fé dele e o costume dele, ele foi levado no colo do Espírito Santo. Olha a confiança. Eu queria isso para a minha vida. Pratica, irmãos. Eu queria falar em línguas. Pede para o Espírito Santo te ensinar. Relaxa. Deixe você mesmo se ouvir. Se você não começar, você não vai falar nunca. Se você não aprender a conversar com o Espírito Santo, como que você vai ouvir? Como que você vai ter experiência de alguma coisa sem fazer? Aqui tem profissional de bastante área. Como que você vai ter experiência de alguma coisa? Eu quero ser calheiro. Acho legal o Benê lá em cima do telhado. Não sobe 3 degraus na escada. Vai fazer como? A não ser que pôr o telhado no chão. Tem que praticar. Oração, você tem que praticar, irmãos. Tempo com Deus. Você tem que selecionar. A palavra fala que a gente tem que amar a Deus sobre todas as coisas. O que é o princípio? Oração, ter tempo com Deus. Você vai praticar de tal forma que você vai chegar a um ponto que você vai estar trabalhando e orando. Aí você já não vai ter mais limite assim, mas eu não tive tempo separado. Irmãos, a palavra fala que é para a gente orar sem cessar. Como é que vai fazer? Você não vai estar todo o tempo falando em línguas, senão o povo te interna. Como é que você vai ficar bom em alguma coisa sem prática? O Espírito Santo está moldando, está forjando, né? Está fazendo as coisas. Como que você vai fazer se você não se coloca? Eu queria fazer tal coisa, eu queria fazer medicina. Sem fazer uma faculdade? No máximo um curandeiro, olha lá ainda. Mesmo assim tem que estudar. Eu queria orar para as pessoas curarem. Né, Rosa? Joelho no chão, tem que ter poupança de oração. Eu queria expulsar. A pessoa levanta, dá uma tremida, a pessoa vira e sai correndo. A coragem não é a sua. Eu queria um envolvimento maior com o Espírito Santo. Eu queria poder buscar mais. Eu queria amar mais. Começa perdoando. Começa se relacionando. Começa conhecendo. A primeira reunião nossa aqui, a gente conseguiu perceber uma coisa que talvez a igreja precise. Que na realidade a gente não conhece o básico de cada um. Muitos de nós não sabiam o nome de todo mundo. Como é que você vai ser um corpo, você não sabe nem quem que é o dedão? Para que serve a palma da mão, o olho? Você vai ouvir com o nariz, né? Quem é Cristo? Quem é Espírito Santo? Quem é Deus? Quem é você? Curva suas cabeças, irmãos. E lembra da mentira, lembra de quem é verdade, lembra o que isso pode causar na sua vida. Pai Santo e Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, Pai, pedimos a Ti, Senhor, que através do Espírito Santo, Senhor, abençoa, Senhor. Traga renovo, Senhor, de mente, Senhor, da forma de pensar, Senhor. Tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Permita-nos, Senhor, conhecer a verdade, Senhor, apesar dos nossos erros, dos nossos tropeços, Senhor, nos perdoa, Senhor. E nos permita, Senhor, pelo Espírito Santo, saber, Senhor, e reconhecer as ciladas que são colocadas sobre nossa vida, Senhor. Tira, Pai, todo engano, toda mentira, Senhor. Toda corrupção, Senhor, toda pedra de tropeço, Pai. Te pedimos, Senhor, em um nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Agradecer mais uma vez a oportunidade. Deus seja louvado.